Essa noite a gente vai mergulhar em um vale escondido, onde o tempo parece ter parado só para observar o que acontece ali. Um lugar onde o milho cresce como se fosse guardião de segredos muito antigos, e o ar está carregado de um silêncio tão denso que você quase pode tocá-lo. Os pássaros param de cantar quando você chega. O vento muda de direção, e as plantas, bem, elas parecem prestar mais atenção em você do que você nelas. É o tipo de lugar onde cada passo precisa ser merecido, onde até respirar alto pode parecer desrespeito. E olha, convenhamos, você provavelmente não duraria muito tempo aqui. Não porque tem algum perigo evidente, mas porque o menor, nossa, que lugar bonito, já quebraria séculos de um ritual que exige respeito absoluto pelo silêncio. É como invadir uma sala de concerto sagrado com uma buzina. Então, antes de se ajeitar aí na sua cama ou sofá, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu trago aqui. Ah, comenta aí também de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro imaginar vocês assistindo isso no escuro, com fone de ouvido e o ventilador girando bem devagar. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador só para ter aquele ruído de fundo suave. E vamos juntos entrar nessa jornada, de hoje à noite. Você começa descendo uma trilha de terra batida, onde as pedras parecem ter sido colocadas por mãos pacientes há muitas gerações. Dos dois lados, espinhosas muralhas de cactos altos observam seu caminhar, como sentinelas imóveis de um tempo que não se mede em horas. E logo ali à frente, o vale se abre. Não é um vale comum. Ele tem uma simetria que parece desenhada à mão por uma divindade paciente. Fileiras e mais fileiras de milho se estendem até onde a vista alcança, alinhadas com precisão assustadora, como se a terra tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes. O cheiro da terra é úmido, carregado com o perfume verde das folhas novas e algo mais fundo, quase metálico. Você sente que entrou em um espaço que não pertence ao mundo comum. É como se estivesse invadindo um segredo que ainda não foi revelado. Não há som de pessoas, nem vozes, nem passos apressados. Apenas o farfalhar das folhas ao vento e o leve estalo de alguma criatura pequena se movendo pelo mato. E, estranhamente, isso não te assusta, te acalma. Você se dá conta de que está mais presente do que esteve o dia inteiro, que seu corpo está em sintonia com aquele ambiente sagrado. Lá no centro do vale, figuras se movem devagar. São jardineiros. Homens e mulheres vestindo túnicas simples de algodão cru, com mantos coloridos que refletem as cores do pôr do sol. Eles andam com cuidado como se pisassem em palavras não ditas. Cada gesto é lento e calculado, como se o movimento por si só fosse uma oração. E o mais impressionante, eles não falam. Não há murmúrios, nem cochichos, nenhum som humano. Apenas um silêncio carregado de intenção. Você tenta entender. Por que tanto silêncio? Por que ninguém grita, canta ou mesmo conversa enquanto trabalha? Mas é só observando mais de perto que você percebe. Esse silêncio não é ausência. É linguagem. Cada olhar, cada inclinação de cabeça, cada passo dado com exatidão tem significado. É uma conversa entre corpo, terra e céu, e você está começando a escutar. Não com os ouvidos, mas com o corpo todo. Historicamente, o milho foi muito mais do que alimento para os astecas. Ele era uma entidade viva, sagrada, associada diretamente aos deuses e à criação do mundo. Segundo os códices antigos, os deuses formaram os seres humanos com massa de milho. Era um alimento que continha alma. Por isso, o processo de plantar não era apenas agrícola, era espiritual. Os campos eram templos ao ar livre, e os jardineiros, sacerdotes da fertilidade. E aqui vai uma curiosidade que poucos conhecem. Os campos cerimoniais de milho, como este que você está visitando em pensamento, exigiam um voto de silêncio completo durante o plantio. Era uma forma de devoção. Os jardineiros acreditavam que o milho crescia mais forte quando a terra era ouvida em silêncio, sem interrupções humanas.
Os sons da natureza, vento, insetos, folhas, eram os únicos permitidos, como instrumentos de uma orquestra invisível que embalava as sementes no solo. Você continua andando, mais devagar agora, com receio de quebrar essa harmonia. Começa a perceber como tudo ali tem uma ordem. Um jardineiro se abaixa e toca a terra antes de começar a cavar. Outro segura 3 sementes na mão, olha para o céu, depois fecha os olhos antes de plantá-las. Nada disso foi combinado. É tradição, viva, passada de geração em geração sem uma única palavra. Tudo se aprende por observação, por repetição, por estar presente. Alguns estudiosos ainda discutem se esse silêncio era adotado apenas em cerimônias específicas ou se fazia parte de toda a rotina agrícola em algumas regiões do Império Azteca. Há quem acredite que esse costume nasceu entre os povos toltecas, precursores dos astecas, e foi mantido como um ritual de pureza. Outros defendem que ele surgiu em tempos de guerra, quando o barulho podia atrair inimigos, mas independente da origem, o que se sabe é que esse silêncio moldava mais do que o milho. Moldava os corações dos que ali trabalhavam. O sol começa a descer, tingindo tudo com um dourado suave. As sombras dos milharais se alongam, criando padrões hipnóticos no chão. E você, ainda mudo, sente que começa a entender a linguagem daquele lugar. Uma borboleta amarela passa por você em zigue-zague, e por um instante você acha que ela te cumprimentou. Talvez tenha mesmo, afinal aqui até os insetos parecem saber das coisas. O sol mal acabou de nascer, e você já está de pé, cercado por um ar fresco que parece lavado pela noite. As sombras ainda são longas, e o céu tem aquele tom azul que só aparece durante alguns minutos no começo do dia. À sua frente os jardineiros já estão posicionados. Não houve chamado. Nenhum som de sinos ou tambores. Cada um simplesmente apareceu, como se puxado por um fio invisível que conecta seus corpos ao ciclo da terra. É o início de um novo plantio, e o silêncio se adensa com a solenidade de um templo recém-aberto. Você observa os primeiros gestos. Um homem mais velho se aproxima do centro do campo com um pequeno cesto de sementes e ajoelha-se lentamente. Seus movimentos têm uma cadência específica, como se estivesse encenando uma peça muito antiga, que ele já assistiu 1000 vezes, mas que ainda assim executa com respeito total. Outros jardineiros o acompanham com os olhos. Ninguém o interrompe. É como se estivessem aguardando um sinal. E o sinal vem. Não é um gesto amplo, mas o simples abrir do cesto. Esse ato silencioso marca o início do ritual. Você já sabe. Nada será dito, mas tudo será comunicado. Os homens e mulheres que cercam o ancião se inclinam levemente, e todos começam a repetir os mesmos movimentos com exatidão. Primeiro tocam o solo, depois levam as mãos ao peito, e por fim se abaixam para marcar os primeiros sulcos na terra. Não há pressa. O tempo aqui não é medido em minutos, mas em gestos bem feitos. O ritmo do trabalho é ditado pela natureza, não pelo homem. E se você tentasse apressar qualquer coisa, sentiria imediatamente o campo inteiro te corrigindo, não com bronca, mas com ausência. A posição do sol é fundamental. Os jardineiros iniciam o plantio com os rostos voltados para o leste, para receber a primeira luz do dia diretamente nos olhos. Isso não é coincidência. Na cosmologia asteca, o leste é a direção sagrada, de onde nasceu Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra. A primeira luz do dia carrega bênçãos e energia vital, e os rituais do amanhecer servem para alinhar o corpo com essa força divina. Mesmo em silêncio, os jardineiros estão entoando preces com seus corpos. Uma curiosidade excêntrica desse momento é o uso de cinzas de milho queimado misturadas à terra antes do plantio. Acreditava-se que isso não apenas nutria o solo, mas também atraía bons presságios. Em alguns campos, os jardineiros usavam essas cinzas para desenhar símbolos efêmeros no chão, espirais, estrelas ou figuras geométricas que desapareciam com o vento. Aqui você vê um desses desenhos sendo feito. Uma espiral simples traçada por uma jovem com uma expressão que mistura concentração e leveza. Quando termina, ela fecha os olhos e espera um instante.
Talvez esteja escutando se o campo respondeu. Você começa a perceber que cada jardineiro tem um papel diferente, mesmo que ninguém diga nada. Um mais robusto cuida de abrir as covas no solo. Outro mais ágil distribui as sementes com uma delicadeza quase infantil. E há aqueles que apenas observam, corrigindo pequenos desvios, reorganizando gestos com um simples levantar de sobrancelha. Tudo isso acontece sem som, como se fosse um teatro onde os diálogos foram substituídos por coreografias. E você ali, sentado na borda do campo, se sente cada vez mais envolvido por essa quietude coreografada. Historicamente, os rituais agrícolas astecas eram marcados por cerimônias públicas com música, dança e oferendas de sangue, mas havia também práticas menores, íntimas realizadas apenas pelos trabalhadores da terra, como este ritual que você está presenciando. Essas cerimônias do amanhecer não tinham plateia, nem templo. Elas aconteciam diretamente no campo, e por isso eram vistas como formas puras de devoção. Não havia espetáculo, só conexão. E talvez por isso mesmo elas tenham sobrevivido tão discretamente, quase sem registro, apenas nos gestos repetidos por gerações. Você repara que um dos jardineiros mais velhos carrega um bastão simples de madeira, com marcas entalhadas ao longo do cabo. Ele usa esse bastão para medir as distâncias entre as covas, tocando o solo em pontos específicos, como se estivesse afinando um instrumento. A madeira tem uma cor escura, polida pelo uso. Cada marca representa algo, uma data, uma fase da lua, ou talvez até um ensinamento passado por seu próprio mestre muitos anos antes. Esse bastão fala mais do que palavras poderiam. Outro encontra uma minhoca longa e sorri discretamente. Minhocas são sinal de solo saudável. Não é superstição, é biologia. E aqui, biologia e espiritualidade andam de mãos dadas, como dois velhos amigos que não discutem mais sobre quem está certo. Enquanto isso, os pássaros começam a cantar ao fundo. Mas você nota que os jardineiros não imitam os sons, não respondem, não tentam interagir. Há uma contenção elegante em tudo o que fazem. Até o ato de observar é feito com respeito. É como se estivessem conscientes de que não são os donos do campo, são hóspedes. E hóspedes educados não interrompem a conversa dos moradores. Nesse caso, os moradores são os pássaros, os insetos, o próprio vento. Você tenta adotar esse mesmo cuidado, mas percebe como é difícil não intervir com palavras, mesmo que apenas mentalmente. Uma prática curiosa ocorre no meio da manhã. Um dos jardineiros começa a andar em zigue-zague entre as fileiras de plantas. Ele carrega um bastão com fitas coloridas amarradas na ponta. Não toca o solo com ele, apenas o balança suavemente no ar. Essa é a dança do ar. Um ritual discreto para espantar energias densas ou estagnação. Segundo registros antigos, essas fitas eram embebidas em infusões de ervas como copal e cacau, que deixavam um aroma quase imperceptível no ar. A ideia era arejar espiritualmente o campo. Hoje as fitas apenas tremulam com o vento, e você se pega torcendo para que esse gesto funcione, mesmo sem entender direito como ou porquê. Os especialistas discutem se esse tipo de ritual tinha efeitos práticos ou se era apenas simbólico. Alguns antropólogos acreditam que esses gestos ajudavam a manter a saúde mental dos trabalhadores, criando uma rotina de cuidado e atenção. Outros dizem que esses rituais reforçavam a coesão do grupo, criando um senso de propósito compartilhado. Seja como for, o que se nota é que, mesmo sem palavras, esses jardineiros funcionam como um organismo só. Uma colmeia silenciosa, onde cada célula sabe exatamente o que fazer e quando agir. Você se junta a um grupo que está preparando uma infusão de ervas. Nada é falado, mas cada um pega um tipo diferente de folha ou raiz, limpa, corta, amassa. A mistura é colocada num pote de barro, que é então deixado ao sol para absorver o calor do dia. Segundo um gesto simples que um dos jardineiros te mostra com a palma voltada para o céu, o calor aqui não serve apenas para esquentar. É parte da alquimia. Como se o sol fosse o último ingrediente de qualquer receita realmente eficaz. Mais tarde, a infusão é espalhada ao redor das plantas,
em gotas lentas, quase cerimoniais. Você percebe que ninguém usa medidas exatas. O instinto é o instrumento principal. Uma gota aqui, duas ali, três naquele broto que parece mais tímido. E tudo isso feito com uma delicadeza que lembra a forma como se coloca perfume numa carta de amor. Há um carinho implícito, um respeito que vai além da utilidade. O dia se aproxima do meio. O sol já brilha forte, e as sombras diminuem até quase desaparecer. Mas você já não sente vontade de correr para a sombra. Ao contrário, há algo reconfortante em estar ali, mesmo suado, mesmo cansado. Os jardineiros se reúnem de novo em silêncio. Um deles acende um pequeno braseiro com folhas de copal. A fumaça sobe reta, depois dança com o vento. Eles fecham os olhos. Você também. E pela primeira vez, o silêncio ao seu redor encontra um eco exato dentro de você. Você desperta de um breve descanso ao som delicado da fumaça, que ainda dança no ar, como se sussurrasse histórias antigas para quem souber escutar. Os jardineiros ao seu redor permanecem sentados, alguns com os olhos fechados, outros observando a linha do horizonte com uma tranquilidade que parece inalcançável para quem vive no ritmo de notificações e compromissos. O campo está em pausa, mas não é uma pausa como as que você conhece. Aqui, até o descanso carrega propósito. É um tempo de escuta, de atenção às pequenas mensagens que a natureza envia disfarçadas de silêncio. Você percebe que naquele exato momento, nada precisa ser dito, nem por você, nem por eles, nem pelo mundo. E isso é, curiosamente, libertador. A tarde traz novas tarefas. Desta vez, os jardineiros carregam pequenos recipientes de barro com líquidos translúcidos. Você se aproxima e percebe que é uma mistura feita de água, folhas fermentadas e um pó claro, talvez cinza de madeira ou calcário. Um deles mergulha um pedaço de tecido no líquido e começa a pincelar o solo, ao redor das plantas mais jovens. É um tipo de bênção líquida, uma espécie de selo protetor contra o excesso de sol, pragas invisíveis ou simplesmente a má sorte. Os astecas acreditavam que cada planta tinha um espírito, e esses espíritos podiam se ressentir se não fossem cuidados com gentileza. A mistura, portanto, não era um pesticida, era um pedido de perdão por qualquer dano causado ao plantar. Você tenta imitar o gesto com cautela. O tecido escorrega na sua mão, mas o jardineiro ao lado apenas sorri com os olhos. Ninguém corrige. Aqui, aprender é observar, errar em silêncio e tentar de novo. Esse método, apesar de parecer ineficiente para os padrões modernos, cria uma conexão mais profunda com a tarefa. Ao errar, você se torna responsável. Ao repetir, você se torna parte. Uma curiosidade pouco conhecida é que, em algumas comunidades astecas, os aprendizes de agricultura passavam um ano inteiro observando antes de poder tocar em qualquer ferramenta. Era um tipo de estágio contemplativo, onde o saber era absorvido pelos olhos e pelo corpo antes de ser aplicado pelas mãos. Ao caminhar pelas fileiras do milharal em crescimento, você nota pequenos pedaços de pano amarrados nos caules mais altos. São amuletos feitos de tecidos velhos, às vezes com penas, às vezes com sementes costuradas. Esses pedaços de pano são chamados de teotlitos, pequenas oferendas visuais para manter os maus espíritos afastados. Alguns estudiosos afirmam que a prática surgiu como uma forma de marcação territorial espiritual, uma maneira de dizer aos deuses e aos vizinhos invisíveis: este pedaço de mundo está cuidado. Outros sugerem que os teotlitos eram lembranças de membros da família que haviam partido. Um modo de eternizar a presença dos antepassados no solo que eles mesmos cultivaram um dia. Você vê um jardineiro mais velho segurando um desses amuletos, com as duas mãos. Ele fecha os olhos por um momento, encosta a testa no pano e depois o amarra num galho baixo. Você não pergunta por quem foi aquele gesto, mas sente que não precisa saber. Nem tudo é para ser traduzido em palavras. Aliás, você começa a suspeitar que o idioma das emoções profundas talvez nunca tenha pertencido às letras. E talvez por isso mesmo, os astecas preferissem tantos rituais silenciosos.
porque há sentimentos que, quando tentam ser falados, simplesmente perdem o sentido. Você decide fazer o seu próprio teotlito. Rasga um pedaço da camisa que já estava meio gasta, encontra uma semente caída no chão e uma pequena pena presa entre as folhas. Amarra tudo com um pedaço de linha que um jardineiro discretamente te oferece. Não há aprovação explícita, mas também não há reprovação. Apenas mais um gesto aceito pelo campo, mais um símbolo entre tantos. Você o prende no galho de uma planta que parecia um pouco mais curvada que as outras, como se estivesse pedindo atenção. O pano balança ao vento, e você sente um orgulho quase infantil, como quando se coloca uma lembrança no topo de uma prateleira só sua. Enquanto isso, um grupo menor de jardineiros começa uma tarefa mais precisa, a contagem dos brotos. Eles se ajoelham, tocam cada caule, medem com os dedos, fazem marcas no chão. Você percebe que não usam cadernos nem dispositivos. A memória é o diário, o chão, a planilha. E os erros? Os erros são aceitos como parte do processo. Se algum broto estiver faltando, uma oferenda é feita no local. Geralmente uma pedra pequena de cor viva. Historiadores ainda discutem se essas oferendas tinham função prática, como melhorar a drenagem do solo, ou se eram puramente espirituais. O mais provável? As duas coisas. Porque aqui, funcionalidade e fé caminham juntas sem pedir explicação. Você é convidado a ajudar na contagem. Um jardineiro aponta uma sequência de brotos e entrega a você 3 pedrinhas lisas. Ele mostra como usá-las, uma na mão direita, uma na esquerda, e a terceira passa de uma para a outra a cada 10 plantas. Parece simples, mas logo você percebe que não está apenas contando, está se conectando. Cada planta parece responder ao toque com um leve estremecer. Você começa a distinguir quais brotos são mais fortes, quais parecem frágeis, quais precisam de um pouco mais de cuidado. É um tipo de escuta tátil. E mesmo que você não ouça vozes, sente que cada planta tem algo a dizer. Quando a contagem termina, o grupo se reúne de novo no centro do campo. Um círculo é formado, e pequenas pedras são colocadas no chão, desenhando um símbolo que lembra um olho com 3 linhas horizontais. Você não sabe o que significa, mas ao ver os jardineiros fecharem os olhos diante do desenho, entende que não precisa saber, porque há conhecimentos que não se aprendem, apenas se vivem. O sol começa a se pôr devagar, tingindo o céu com tons que fariam qualquer filtro digital se sentir envergonhado. O campo todo se pinta de dourado e cobre, e o silêncio fica mais espesso, quase palpável. Você se senta outra vez na beira do milharal, sente o vento esfriar e nota que o seu próprio corpo se move em outro ritmo agora. Menos urgente, mais presente. Você não sabe exatamente o que está aprendendo aqui, mas sente que, de alguma forma, está se tornando mais você. No dia seguinte você acorda antes mesmo do som dos primeiros pássaros. O céu ainda está forrado por um véu de estrelas, e por um breve instante, você sente que o tempo parou, só para você sair da cama, com calma. Ao chegar ao campo, os jardineiros já estão lá, envoltos numa penumbra azulada. Ninguém se apressa, ninguém se atrasa. E ao observá-lo, você sente que está diante de um livro vivo, escrito na linguagem da Terra. Os estudiosos ainda discutem se essa medição com bastões era um padrão técnico ou um símbolo espiritual. Alguns acreditam que os entalhes funcionavam como uma espécie de calendário portátil. Outros defendem que era um artefato ritual, uma extensão do corpo do jardineiro, como uma bengala de sabedoria. O certo é que ninguém ali planta ao acaso. Cada gesto tem razão, cada passo tem peso. Não há improviso no que é sagrado. O sol vai subindo e com ele a temperatura. Mas ninguém parece incomodado. O suor escorre discretamente, e as túnicas agora grudam nos corpos, mas o ritmo continua o mesmo. Você percebe que eles não tentam dominar a terra.
Eles colaboram com ela. Não há uma atitude de conquista, e sim de parceria. Cada semente é colocada no solo com a mesma atenção que alguém daria ao depositar uma joia num altar. Você começa a entender que aqui, o milho é mais que alimento. Ele é o elo vivo entre os humanos e os deuses. E por isso mesmo o silêncio é a única resposta aceitável. Ao fim da manhã, os jardineiros se alinham, de pé, olhando para o campo recém-semeado. Eles não batem palmas, não se cumprimentam, não sorriem abertamente. Mas o orgulho é visível nos ombros mais relaxados, no leve levantar de queixo. Um deles fecha os olhos e respira fundo. E nesse momento você entende. O trabalho do dia ainda nem começou, mas a parte mais importante, a comunhão, já aconteceu. Você se senta à sombra de uma árvore próxima, o tronco rugoso encostado nas suas costas, e observa o campo recém-plantado como se tivesse acabado de assistir a um espetáculo sem aplausos. Os jardineiros se dispersam lentamente, cada um seguindo uma trilha diferente, desaparecendo por entre as árvores e pequenos caminhos escondidos na vegetação. Não há pressa. Ninguém se apressa para o almoço. Ninguém corre para os afazeres. É como se todos soubessem que o tempo agora precisa descansar, assim como a terra que recebeu as sementes. E você também sente isso, uma pausa obrigatória, como se algo dentro de você pedisse silêncio. Mesmo que por hábito você tenha sempre preenchido cada momento com notificações, vozes e barulhos. Mais tarde você é convidado, com um simples aceno de cabeça, a caminhar até uma clareira onde os jardineiros se reúnem. Ali, entre cestos de frutas, folhas verdes e potes de barro, há um momento de comunhão mais suave, ainda sem palavras. As mãos se movem, compartilham alimentos, dividem porções, limpam sementes. E tudo isso acontece em um tipo de harmonia que, de tão sutil, parece mágica. Alguém te oferece um pedaço de tortilha de milho. Você aceita. O sabor é simples, terroso, quente, como o próprio campo. E pela primeira vez em muito tempo você come em silêncio absoluto. E isso te alimenta de um jeito inesperado. É nesse intervalo que você começa a aprender que o silêncio aqui não é ausência de comunicação. É uma linguagem refinada, precisa e muito mais antiga do que qualquer alfabeto. Há um sistema inteiro baseado no olhar, nos gestos, na presença. E dentro desse sistema, há regras invisíveis, como não interromper a escuta do vento ou não caminhar sem avisar os pés da trilha que vem. Os jardineiros parecem dominar esse código com naturalidade, como se tivessem nascido dentro dele. E aos poucos, você também começa a compreender alguns sinais. Um pequeno giro de punho indica: observe. 2 toques na terra significam: aguarde. Um inclinar de cabeça mais demorado pode ser: agradeça. E tudo isso vem sem pressa. Nada aqui se aprende com urgência. Na mitologia asteca, o silêncio tinha valor espiritual altíssimo. Em várias cerimônias religiosas, inclusive dentro dos templos, certos rituais eram realizados em completo silêncio, com apenas gestos e oferendas visuais. Acreditava-se que o silêncio criava espaço para que os deuses falassem, e, mais importante, para que os humanos escutassem. Esse princípio também se estendia aos campos. Os deuses da agricultura, como Senteotl, o deus do milho, não eram deuses barulhentos. Suas bênçãos vinham nas chuvas mansas, nas raízes saudáveis, na cor vibrante das espigas. E isso exigia um tipo de atenção que só se alcança no silêncio total. Uma curiosidade peculiar é que alguns campos astecas usavam pedras dispostas em círculos para marcar zonas de silêncio absoluto. Essas áreas, muitas vezes demarcadas com pequenas esculturas de animais, eram espaços onde ninguém podia entrar sem antes passar por um ritual de purificação, como lavar as mãos em água de flores ou esfregar o corpo com folhas de tesontle, uma pedra porosa. Em um desses círculos você vê uma escultura de coelho, quase escondida entre ervas daninhas. O coelho, símbolo de fertilidade e ciclos lunares, parecia ali para lembrar os jardineiros que até os mais suaves devem ser ouvidos com reverência. Você começa a notar a forma como o corpo do jardineiro se adapta ao campo. Eles se movem como se fizessem parte da vegetação.
Suas sombras se confundem com as dos pés de milho ainda germinando. Nada é feito com força bruta. Até cavar uma cova parece mais um gesto de persuasão do que de imposição. E você, que antes talvez risse da ideia de conversar com a terra, agora começa a te escutar suas pequenas respostas. Um pedaço de solo que se parte com facilidade. Um besouro que passa carregando algo. Uma nuvem que muda a luz por um instante. Tudo é sinal, tudo é parte da conversa. Os historiadores ainda debatem se essa prática do silêncio cerimonial era comum entre todos os povos mesoamericanos, ou se era uma característica exclusiva de alguns grupos astecas mais devotados. Há quem diga que essa tradição surgiu de forma espontânea, como uma resposta à necessidade de foco durante o plantio. Outros acreditam que era uma norma sagrada imposta por sacerdotes agrícolas, como parte de um calendário ritual. Mas o que ninguém discute é o impacto que isso teve nas práticas de cultivo. Os campos silentes produziam melhor, com menos pragas e colheitas mais vigorosas. Era como se a própria terra respondesse à reverência. Depois da refeição, em silêncio, um grupo de jardineiros começa a desenhar símbolos no chão com pedaços de carvão vegetal. São figuras simples, espirais, triângulos, ondas. Alguns desses desenhos são feitos perto das plantações, outros perto das trilhas. Você entende que não são apenas decorações, são mensagens para os espíritos da natureza, códigos que apenas os elementos entendem. Alguns estudiosos acreditam que esses desenhos eram formas primitivas de cartografia energética, marcando pontos de força espiritual no campo. Outros veem neles simples rituais de proteção. A verdade pode estar em algum lugar entre os dois. Você se aproxima e um dos jardineiros te entrega um pedaço de carvão. Ele não diz nada, apenas aponta para um espaço vazio no chão. É um convite. Você hesita, mas desenha um círculo. Simples, hesitante, meio torto. Mesmo assim, o jardineiro balança a cabeça com aprovação. E nesse gesto, há mais acolhimento do que em muitas palavras. Aqui seu silêncio é compreendido. A tarde vai caindo devagar, e uma brisa suave começa a se espalhar pelo vale. As folhas dos milharais ainda pequenos dançam ao vento, e o campo todo parece respirar em uníssono. Você fecha os olhos por um instante e percebe que sua mente, que até há pouco zumbia com pensamentos, agora se move mais devagar, quase preguiçosa. Você não sente sono, mas sente descanso. Um tipo raro de sossego que só aparece quando até o ruído interno se cala. Você acorda antes do sol. O céu ainda cinzento e indeciso entre a noite e o dia. O ar está úmido, e o cheiro da terra molhada te envolve como um cobertor antigo, um daqueles que a gente só encontra na casa da avó. Seus passos te levam novamente até o campo, guiados mais por intuição do que por lembrança. Quando chega, já há figuras se movendo suavemente entre os brotos recém-nascidos. A neblina cobre os pés dos jardineiros como se o chão estivesse escondendo os detalhes de propósito, revelando só o essencial. E mais uma vez, ninguém fala nada. A rotina recomeça como um ritual coreografado por deuses invisíveis. Você percebe agora um novo elemento, pequenos sinos de barro amarrados às roupas de alguns jardineiros, mas eles não soam. São mudos, decorativos, quase simbólicos. Historiadores acreditam que esses sinos representavam a presença dos ancestrais e que não fazer barulho com eles era uma forma de respeito. Como se ao manter o silêncio mesmo com sinos presos ao corpo, o jardineiro estivesse dizendo aos mortos: "Eu lembro." Curiosamente, alguns desses sinos têm formas de animais: jaguares, águias, lagartos. São representações dos tonais, os espíritos animais que cada pessoa carrega desde o nascimento, segundo a tradição mesoamericana. Você se pergunta como seria o seu tonal. Talvez um tamanduá meio sonolento ou quem sabe um tatu filosófico. Mas não dá para rir alto aqui. Até as piadas surgem como pensamentos cochichados dentro da sua própria cabeça. Um jardineiro se aproxima e estende a mão em direção ao céu, como se estivesse medindo o clima com os dedos. Você imita o gesto. A brisa suave sopra entre os dedos abertos,
E você sente, de forma estranha, que está aprendendo a ouvir o clima na pele. Não se trata de previsão do tempo, mas de percepção refinada. Um saber cultivado com as estações, colheita após colheita, falha após falha. A tarefa de hoje é verificar os sinais do solo. Cada jardineiro se ajoelha diante de um pequeno quadrado de terra e inspeciona as folhas dos brotos, o tom da umidade, a quantidade de formigas. É um exame detalhado, feito com paciência clínica. E se você acha isso entediante, talvez seja porque nunca percebeu o quanto o mundo muda debaixo da superfície. Um jardineiro encontra um fungo raro numa raiz. Ele não se alarma, apenas remove com cuidado e esfrega a terra com folhas de ruda. Outro encontra uma minhoca longa e sorri discretamente. Minhocas são sinal de solo saudável. Não é superstição, é biologia. E aqui, biologia e espiritualidade andam de mãos dadas, como dois velhos amigos que não discutem mais sobre quem está certo. Enquanto isso, os pássaros começam a cantar ao fundo. Mas você nota que os jardineiros não imitam os sons, não respondem, não tentam interagir. Há uma contenção elegante em tudo o que fazem. Até o ato de observar é feito com respeito. É como se estivessem conscientes de que não são os donos do campo, são hóspedes. E hóspedes educados não interrompem a conversa dos moradores. Nesse caso, os moradores são os pássaros, os insetos, o próprio vento. Você tenta adotar esse mesmo cuidado, mas percebe como é difícil não intervir com palavras, mesmo que apenas mentalmente. Uma prática curiosa ocorre no meio da manhã. Um dos jardineiros começa a andar em zigue-zague entre as fileiras de plantas. Ele carrega um bastão com fitas coloridas amarradas na ponta. Não toca o solo com ele, apenas o balança suavemente no ar. Essa é a dança do ar. Um ritual discreto para espantar energias densas ou estagnação. Segundo registros antigos, essas fitas eram embebidas em infusões de ervas como copal e cacau, que deixavam um aroma quase imperceptível no ar. A ideia era arejar espiritualmente o campo. Hoje as fitas apenas tremulam com o vento, e você se pega torcendo para que esse gesto funcione. Mesmo sem entender direito como ou porquê, os especialistas discutem se esse tipo de ritual tinha efeitos práticos ou se era apenas simbólico. Alguns antropólogos acreditam que esses gestos ajudavam a manter a saúde mental dos trabalhadores, criando uma rotina de cuidado e atenção. Outros dizem que esses rituais reforçavam a coesão do grupo, criando um senso de propósito compartilhado. Seja como for, o que se nota é que, mesmo sem palavras, esses jardineiros funcionam como um organismo só, uma colmeia silenciosa, onde cada célula sabe exatamente o que fazer e quando agir. Você se junta a um grupo que está preparando uma infusão de ervas. Nada é falado, mas cada um pega um tipo diferente de folha ou raiz, limpa, corta, amassa. A mistura é colocada num pote de barro, que é então deixado ao sol para absorver o calor do dia, segundo um gesto simples que um dos jardineiros te mostra com a palma voltada para o céu. O calor aqui não serve apenas para esquentar. É parte da alquimia. Como se o sol fosse o último ingrediente de qualquer receita realmente eficaz. Mais tarde, a infusão é espalhada ao redor das plantas, em gotas lentas, quase cerimoniais. Você percebe que ninguém usa medidas exatas. O instinto é o instrumento principal. Uma gota aqui, duas ali, 3 naquele broto que parece mais tímido. E tudo isso feito com uma delicadeza que lembra a forma como se coloca perfume numa carta de amor. Há um carinho implícito, um respeito que vai além da utilidade. O dia se aproxima do meio. O sol já brilha forte, e as sombras diminuem até quase desaparecer. Mas você já não sente vontade de correr para a sombra. Ao contrário, há algo reconfortante em estar ali, mesmo suado, mesmo cansado. Os jardineiros se reúnem de novo em silêncio. Um deles acende um pequeno braseiro com folhas de copal. A fumaça sobe reta, depois dança com o vento. Eles fecham os olhos. Você também. E pela primeira vez, o silêncio ao seu redor encontra um eco exato dentro de você. Você
Desperta de um breve descanso ao som delicado da fumaça, que ainda dança no ar, como se sussurrasse histórias antigas para quem souber escutar. Os jardineiros ao seu redor permanecem sentados, alguns com os olhos fechados, outros observando a linha do horizonte com uma tranquilidade que parece inalcançável para quem vive no ritmo de notificações e compromissos. O campo está em pausa, mas não é uma pausa como as que você conhece. Aqui, até o descanso carrega propósito. É um tempo de escuta, de atenção às pequenas mensagens que a natureza envia disfarçadas de silêncio. Você percebe que naquele exato momento, nada precisa ser dito, nem por você, nem por eles, nem pelo mundo. E isso é, curiosamente, libertador. A tarde traz novas tarefas. Desta vez, os jardineiros carregam pequenos recipientes de barro com líquidos translúcidos. Você se aproxima e percebe que é uma mistura feita de água, folhas fermentadas e um pó claro, talvez cinza de madeira ou calcário. Um deles mergulha um pedaço de tecido no líquido e começa a pincelar o solo, ao redor das plantas mais jovens. É um tipo de bênção líquida, uma espécie de selo protetor contra o excesso de sol, pragas invisíveis ou simplesmente a má sorte. Os astecas acreditavam que cada planta tinha um espírito, e esses espíritos podiam se ressentir se não fossem cuidados com gentileza. A mistura, portanto, não era um pesticida, era um pedido de perdão por qualquer dano causado ao plantar. Você tenta imitar o gesto com cautela. O tecido escorrega na sua mão, mas o jardineiro ao lado apenas sorri com os olhos. Ninguém corrige. Aqui, aprender é observar, errar em silêncio e tentar de novo. Esse método, apesar de parecer ineficiente para os padrões modernos, cria uma conexão mais profunda com a tarefa. Ao errar, você se torna responsável. Ao repetir, você se torna parte. Uma curiosidade pouco conhecida é que, em algumas comunidades astecas, os aprendizes de agricultura passavam um ano inteiro observando antes de poder tocar em qualquer ferramenta. Era um tipo de estágio contemplativo, onde o saber era absorvido pelos olhos e pelo corpo antes de ser aplicado pelas mãos. Ao caminhar pelas fileiras do milharal em crescimento, você nota pequenos pedaços de pano amarrados nos caules mais altos. São amuletos feitos de tecidos velhos, às vezes com penas, às vezes com sementes costuradas. Esses pedaços de pano são chamados de teotlitos, pequenas oferendas visuais para manter os maus espíritos afastados. Alguns estudiosos afirmam que a prática surgiu como uma forma de marcação territorial espiritual, uma maneira de dizer aos deuses e aos vizinhos invisíveis: este pedaço de mundo está cuidado. Outros sugerem que os teotlitos eram lembranças de membros da família que haviam partido. Um modo de eternizar a presença dos antepassados no solo que eles mesmos cultivaram um dia. Você vê um jardineiro mais velho segurando um desses amuletos, com as duas mãos. Ele fecha os olhos por um momento, encosta a testa no pano e depois o amarra num galho baixo. Você não pergunta por quem foi aquele gesto, mas sente que não precisa saber. Nem tudo é para ser traduzido em palavras. Aliás, você começa a suspeitar que o idioma das emoções profundas talvez nunca tenha pertencido às letras. E talvez por isso mesmo, os astecas preferissem tantos rituais silenciosos, porque há sentimentos que, quando tentam ser falados, simplesmente perdem o sentido. Você decide fazer o seu próprio teotlito. Rasga um pedaço da camisa que já estava meio gasta, encontra uma semente caída no chão e uma pequena pena presa entre as folhas. Amarra tudo com um pedaço de linha que um jardineiro discretamente te oferece. Não há aprovação explícita, mas também não há reprovação. Apenas mais um gesto aceito pelo campo, mais um símbolo entre tantos. Você o prende no galho de uma planta que parecia um pouco mais curvada que as outras, como se estivesse pedindo atenção. O pano balança ao vento, e você sente um orgulho quase infantil, como quando se coloca uma lembrança no topo de uma prateleira só sua. Enquanto isso, um grupo menor de jardineiros começa uma tarefa mais precisa, a contagem dos brotos. Eles se ajoelham, tocam cada caule, medem com os dedos, fazem marcas no chão. Você percebe que não usam cadernos nem dispositivos.
A memória é o diário, o chão, a planilha. E os erros? Os erros são aceitos como parte do processo. Se algum broto estiver faltando, uma oferenda é feita no local, geralmente uma pedra pequena de cor viva. Historiadores ainda discutem se essas oferendas tinham função prática, como melhorar a drenagem do solo, ou se eram puramente espirituais. O mais provável? As duas coisas. Porque aqui, funcionalidade e fé caminham juntas sem pedir explicação. Você é convidado a ajudar na contagem. Um jardineiro aponta uma sequência de brotos e entrega a você 3 pedrinhas lisas. Ele mostra como usá-las, uma na mão direita, uma na esquerda, e a terceira passa de uma para a outra a cada 10 plantas. Parece simples, mas logo você percebe que não está apenas contando, está se conectando. Cada planta parece responder ao toque com um leve estremecer. Você começa a distinguir quais brotos são mais fortes, quais parecem frágeis, quais precisam de um pouco mais de cuidado. É um tipo de escuta tátil. E mesmo que você não ouça vozes, sente que cada planta tem algo a dizer. Quando a contagem termina, o grupo se reúne de novo no centro do campo. Um círculo é formado, e pequenas pedras são colocadas no chão, desenhando um símbolo que lembra um olho com 3 linhas horizontais. Você não sabe o que significa, mas ao ver os jardineiros fecharem os olhos diante do desenho, entende que não precisa saber, porque há conhecimentos que não se aprendem, apenas se vivem. O sol começa a se pôr devagar, tingindo o céu com tons que fariam qualquer filtro digital se sentir envergonhado. O campo todo se pinta de dourado e cobre, e o silêncio fica mais espesso, quase palpável. Você se senta outra vez na beira do milharal, sente o vento esfriar e nota que o seu próprio corpo se move em outro ritmo agora. Menos urgente, mais presente. Você não sabe exatamente o que está aprendendo aqui, mas sente que, de alguma forma, está se tornando mais você. No dia seguinte você acorda antes mesmo do som dos primeiros pássaros. O céu ainda está forrado por um véu de estrelas, e por um breve instante, você sente que o tempo parou, só para você sair da cama, com calma. Ao chegar ao campo, os jardineiros já estão lá, envoltos numa penumbra azulada. Ninguém se apressa, ninguém se atrasa. O grão que morre no solo e renasce como espiga era a metáfora perfeita para o espírito humano, que se entrega ao desconhecido para emergir transformado. Mais tarde, enquanto todos se acomodam em esteiras finas, sob abrigos simples, você se deita também, ainda vestido com as roupas sujas do dia. Não há camas, colchões ou travesseiros, e de algum modo isso faz sentido. O corpo aprende a descansar sem exigir conforto extremo. Você ouve alguém ressonando levemente ao seu lado e percebe que, apesar do cansaço, não há pressa para dormir. O sono aqui vem como um visitante que você não precisa implorar para ficar. E antes de fechar os olhos, você se pega pensando em algo que parece um absurdo completo. O silêncio tem gosto. Sim, gosto. Não como uma comida, mas como uma memória que derrete devagar na boca da mente. E nesse último pensamento antes do sono, uma lembrança te surpreende. Uma professora do colégio, aquela que sempre falava que os astecas eram brutais, cheios de sacrifícios e violência. Você pensa nisso agora e ri por dentro, porque aqui, nessa pequena bolha fora do tempo, você não viu sangue, viu paciência, viu respeito, viu silêncio, e começa a se perguntar se a história que nos contaram estava incompleta, ou, no mínimo, mal contada. O dia seguinte começa sem alarde. Acordar aqui não é um evento marcado por despertadores ou notificações de celular. É mais um desdobramento suave da escuridão em luz. Você abre os olhos com a claridade tímida que vaza pelas frestas da palha. E o ar ainda carrega aquele frescor matinal,
que parece feito sob medida para acalmar qualquer pensamento ansioso. Lá fora, os primeiros passos na terra soam como batidas em um tambor de pano. Os jardineiros já estão de pé, mas ninguém está com pressa. Porque aqui, cada etapa do dia é um ritual, mesmo que silencioso, mesmo que repetido. E hoje você percebe, é dia de cuidado coletivo. Você acompanha o grupo até uma parte do campo onde o milho já começa a esboçar seus primeiros sinais de vida. Pequenas hastes verdes apontam para o céu como dedos que aprenderam a rezar, sozinhos. Mas o que chama a sua atenção não é apenas o crescimento das plantas, é o modo como os jardineiros se aproximam delas. Eles se agacham lentamente, tocam cada broto com a ponta dos dedos como se estivessem conferindo febre em uma criança. Um murmúrio quase inaudível escapa de alguns lábios. Você faz o mesmo, e ao tocar o caule ainda frágil, sente um calor, mínimo, uma vibração que não dá para explicar. Pode ser apenas o sol. Ou não. Historiadores ainda discutem se os astecas realmente acreditavam que plantas reagiam a emoções humanas. Mas há registros de rituais onde sementes eram colocadas sob a língua antes de serem plantadas. Uma prática que sugere, no mínimo, uma fé visceral no vínculo entre carne e clorofila. Hoje também é dia de compartilhamento de histórias. Em um canto sombreado do campo, os jardineiros se reúnem em círculos menores e falam em voz baixa, como se cada frase tivesse que ser plantada também. Você se senta entre eles, ainda um pouco hesitante, até que um homem mais velho começa a contar sobre o ano em que as chuvas vieram cedo demais e o milho nasceu triste e curvado, como se chorasse. Ele diz isso com naturalidade, e ninguém ri, ninguém corrige. Aqui o milho pode ser triste, e isso faz todo o sentido. Porque não se trata apenas de clima ou solo, trata-se de uma relação emocional com a lavoura. Curiosamente, você lembra de uma pesquisa recente que sugere que plantas lembram traumas ambientais por gerações, transmitindo defesas genéticas. Talvez os astecas já soubessem disso, de um jeito que não cabia em gráficos. Enquanto a manhã avança, o silêncio é quebrado por um som inesperado. O tilintar de pequenas conchas. Um jardineiro carrega um colar feito de caramujos secos que ele agita de tempos em tempos. Ao ser questionado, ele explica que esse som afasta maus espíritos. Não os grandes e teatrais, mas os pequenos, discretos, que entram pelas rachaduras da rotina. E você entende imediatamente do que ele está falando. Porque esses espíritos, sejam reais ou apenas simbólicos, existem mesmo. São as dúvidas que brotam devagar, os medos que crescem em silêncio, as pequenas ansiedades que, como ervas daninhas, tentam sufocar o que está florescendo. Mais tarde é hora de cuidar das trilhas entre as fileiras de plantas. E aqui você aprende que o espaço entre as coisas é tão importante quanto as coisas em si. Os jardineiros usam pedaços de madeira plana para nivelar o chão, criando caminhos que não apenas organizam o campo, mas também protegem as raízes do pisoteio acidental. Essa prática, chamada de respeito ao vazio, tem ressonância simbólica. Para eles, o espaço onde não se planta também alimenta, porque permite circulação, observação, pausa. Alguns antropólogos comparam isso à arquitetura dos templos astecas, onde o vazio central era tão reverenciado quanto as paredes decoradas. Você começa a entender que aqui, menos espaço não significa menos valor. Ao final da tarde, um novo tipo de silêncio se instala. Não o da reverência nem o do ritual. É um silêncio de cansaço leve, satisfeito. Um silêncio que vem quando o corpo está sujo de terra, mas a mente está limpa de ruído. Você se senta em uma pedra e observa os brotos alinhados, cada um em sua jornada particular. E então, por um segundo, você sente inveja. Não da planta em si, claro, mas da simplicidade que ela representa. A planta não questiona se está no caminho certo. Ela apenas cresce. Com sol, com chuva, com sombra, ela cresce. E você pensa, e se a gente aprendesse a fazer o mesmo? Antes que o sol desapareça por completo, há um último gesto. Os jardineiros se posicionam de frente para o oeste, onde a luz é mais suave. Cada um segura uma espiga seca com ambas as mãos e a ergue em direção ao horizonte. Você faz o mesmo,
E nesse momento, sente que aquele pedaço de milho, tão comum, virou uma extensão do seu próprio corpo, como se você estivesse oferecendo parte de si ao dia que termina. Há um momento breve, logo após o sol desaparecer, em que ninguém se move, nem as mãos, nem os olhos. É o tipo de pausa que não se pode simular. Você simplesmente está. Nessa imobilidade compartilhada, você descobre o que talvez seja o maior ensinamento desses jardineiros astecas: que plantar não é uma ação, mas um estado, um modo de estar no mundo, de cuidar sem dominar, de tocar sem possuir, e acima de tudo, de ouvir, mesmo quando o que se ouve é apenas o silêncio. Você acorda no terceiro dia sentindo que algo em você mudou de lugar, como uma mobília mental que alguém silenciosamente reorganizou durante a noite. Os ruídos da manhã são os mesmos: o leve assovio do vento entre as folhas, os passos descalços na terra, um ou outro bocejo mal contido, mas você os escuta de um jeito novo, mais presente, mais devagar. Como se cada som tivesse sido calibrado para lembrar você de que o mundo continua mesmo quando você não está tentando controlá-lo. O campo ainda está lá, o milho ainda cresce e os jardineiros já estão em movimento sem listas de tarefas nem cronogramas. Tudo acontece em seu tempo, inclusive você. Hoje é dia de observação, não de trabalho direto com a terra, mas de leitura do campo. Um conceito que na lógica moderna pareceria estranho. Parar para ler plantas como quem lê um texto ou ouve uma história. Os jardineiros caminham vagarosamente entre as fileiras e observam cada detalhe: a curvatura de uma folha, a tonalidade de uma haste, a umidade do solo sob os dedos. Você faz o mesmo, um pouco cético no início, mas logo percebe que há sim uma linguagem ali. Uma folha que amarela cedo demais, uma brotação torta, um pequeno fungo escondido como um sussurro. Tudo isso são frases em um idioma que você começa a entender com o corpo. Historiadores ainda discutem se os astecas desenvolveram técnicas de agroobservação formalizadas ou se isso era transmitido apenas oralmente. Mas o consenso é que eles sabiam muito mais do que registraram. Uma curiosidade peculiar se revela nesse processo. Alguns jardineiros usam espelhos de obsidiana para observar o campo, como se buscassem ver algo além do visível. Esses espelhos, tradicionalmente usados em rituais de adivinhação, são posicionados de modo a refletir o céu sobre as plantas. Você observa isso e pergunta, meio brincando, se estão tentando prever o futuro do milho nas estrelas. A resposta vem seca e calma. O milho é um espelho da gente. Se a gente se distorce, ele também se entorta. Não é poesia, é método. E você sente naquele instante o peso de uma filosofia prática que os manuais modernos raramente capturam. Enquanto caminha, você encontra um círculo de pedras com símbolos entalhados, marcas simples, mas que formam padrões repetitivos. Um dos jardineiros explica que aquele é um marcador lunar. O ciclo do milho, aqui, é também um ciclo de lua. Plantar, cuidar e colher estão ligados às fases lunares, e mesmo que não se possa provar cientificamente a influência direta da lua na agricultura, há algo profundamente intuitivo nessa lógica. A lua crescente impulsiona, a minguante acalma, a cheia alerta. E a nova? A nova é quando tudo recomeça em segredo. Você olha para o céu mesmo sabendo que ainda é dia, e sorri. Porque saber que há uma coreografia entre céu e terra faz tudo parecer menos aleatório. Mais tarde, o grupo se reúne próximo a um pequeno altar feito de barro e madeira. Nele, ao invés de ídolos dourados ou estátuas colossais, há apenas espigas de milho, pedrinhas coloridas e tigelas de argila com flores murchas. Você aprende que esse altar não é para pedir nada, é para agradecer. Os jardineiros colocam ali pequenas oferendas ao final de cada etapa importante do cultivo. Hoje, a oferenda é feita pelo aprendizado do olhar. Sim, do olhar. A capacidade de ver sem invadir, de perceber sem interferir. É o tipo de coisa que você nunca aprenderia em um curso online.
Você se aproxima do altar e, sem pensar muito, coloca ali um objeto seu, um cordão simples que trazia no pulso desde que chegou, um gesto instintivo, mas profundamente simbólico. Porque você percebe que neste lugar, tudo que é devolvido à terra retorna de outro jeito. Não há perdas definitivas, só transformações. Os jardineiros assentem com um leve sorriso. Ninguém comenta. Mas você sabe que eles entenderam, porque aqui o silêncio também serve para acolher. A tarde segue com uma prática inesperada, a criação de espantalhos. Mas esqueça a imagem hollywoodiana do boneco de palha com roupa velha. Aqui, os espantalhos são esculturas feitas com galhos, folhas secas e miçangas. Cada jardineiro constrói o seu, e você percebe que há um componente artístico quase terapêutico nesse processo. Um deles diz que o espantalho serve menos para espantar aves e mais para lembrar os humanos de que há presença constante no campo. Olhos invisíveis que cuidam, vigiam e de vez em quando brincam. E então, como se para reforçar isso, um pequeno pássaro pousa exatamente no ombro do espantalho recém-finalizado. Ele fica ali por alguns segundos, depois voa, como se tivesse conferido se estava tudo em ordem. Você ri, e os jardineiros também. No fim do dia, há um último exercício: andar sozinho entre as plantas, em silêncio absoluto, sem pensar, sem fotografar com os olhos. Apenas caminhar e deixar que o campo fale o que quiser. Você hesita. Isso parece meio místico demais até para você. Mas vai. E no meio do caminho algo inesperado acontece. Você começa a ouvir você mesmo. Não a voz que narra o dia, nem aquela que julga tudo, mas uma terceira, mais antiga. A voz que existe antes de qualquer palavra. E nesse momento, em meio ao verde e ao silêncio, você entende que o campo é um espelho. E você é, ao mesmo tempo, reflexo e reflexor. O sol mal começa a se esticar pelo horizonte quando você percebe algo diferente no ar. Não é só a névoa que dança preguiçosamente sobre o campo ou o cheiro úmido da terra, que exala como se tivesse respirado a noite inteira. Há um som grave, lento, que parece vir debaixo do solo. Uma espécie de tambor abafado. Você se ergue da esteira, ainda com os olhos semicerrados, e percebe que os jardineiros já estão em formação. Em uma espécie de círculo largo ao redor de uma clareira com fileiras de milho mais altas, mais robustas, como se ali o tempo tivesse sido generoso. Hoje é dia de escutar as raízes, um ritual que de tão sutil quase parece inventado. A primeira parte é feita com instrumentos simples, tubos de bambu que são fincados no solo e usados como condutores de som. Você se abaixa, coloca o ouvido contra a extremidade superior do tubo e ouve. No começo, nada. Apenas silêncio. Mas com o tempo, algo se move. Estalos minúsculos, o ruído de insetos, talvez até o murmúrio distante de água subterrânea. Nada é claro, mas tudo é presente. Um jardineiro sussurra perto de você que a raiz conversa baixo porque ela sabe o que carrega. E essa frase fica com você, ecoando mais alto que qualquer tambor. Historicamente, os astecas acreditavam que os elementos naturais eram animados por Teotl, uma energia divina que permeava tudo. As raízes, nesse contexto, não eram apenas estruturas de sustentação, mas canais de comunicação com o mundo inferior. Não o inferno cristão, mas o plano das fundações, das memórias e das sementes. Alguns pesquisadores contemporâneos tentam associar isso a uma forma primitiva de bioacústica, enquanto outros argumentam que era mais simbólico do que literal. Mas ao ouvir o som abafado do solo através do bambu, você não sente necessidade de explicações. A experiência fala por si. Depois, os jardineiros começam uma dança lenta, quase imperceptível. Não há música. Os corpos se movem como espigas ao vento, em sincronia com algo que você não vê. Você entra no ritmo, primeiro com desconforto, depois com entrega. O chão vibra sob seus pés como se o campo inteiro respirasse. E no meio dessa movimentação silenciosa, você percebe uma presença estranha, a do tempo. Não o tempo dos relógios, mas aquele tempo mais vasto que não corre, que circula. Um tempo que não está indo a lugar nenhum,
porque já está em todos os lugares. Durante uma pausa, um dos jardineiros mais velhos se aproxima e entrega a você um pequeno caderno feito de fibras trançadas sem nenhuma escrita, apenas marcas. São linhas horizontais, diagonais, pontos, manchas de pigmento. Ele explica que é um registro não escrito do campo. Cada marca representa algo que não se diz, mas se guarda. Um ciclo ruim, uma chuva inesperada, o nascimento de uma planta rara. Esses registros são passados adiante como heranças silenciosas. Você folheia as páginas e entende que, mesmo sem palavras, aquilo tudo fala, e muito. Em um canto mais afastado do campo, você é guiado a um espaço onde as plantas parecem crescer em padrões específicos. Círculos, espirais, linhas retas. Nada foi desenhado com régua ou trena, mas há uma simetria instintiva ali. Os jardineiros chamam isso de a geometria da terra. Segundo eles, o solo responde melhor quando a plantação segue certas formas, baseadas na observação do comportamento das formigas e do fluxo da água em dias de chuva. Parece exagero, mas existe uma lógica nesse caos aparente. Historiadores ainda debatem se os padrões agrícolas astecas obedeciam a uma matemática oculta ou se eram apenas reflexos práticos de gerações de tentativa e erro. Você se vê agachado diante de um desses padrões, desenhando com um graveto na terra, tentando decifrar como aquelas formas podem ter surgido. E então se lembra de algo tão moderno que parece deslocado nesse cenário: os algoritmos de inteligência artificial que imitam padrões naturais. De repente, o que parecia antigo vira vanguarda. Porque sim, talvez esses jardineiros estivessem, sem saber, fazendo o que hoje chamamos de computação orgânica. E você se pergunta, com um leve desconforto, quantas respostas já não existem, mas foram ignoradas por não caberem em fórmulas ocidentais. O fim do dia traz um momento de introspecção coletiva. Em volta de um círculo de brasas, os jardineiros compartilham sonhos. Literalmente. Eles contam os sonhos que tiveram nas noites anteriores, especialmente aqueles que envolvem o milho, a terra ou as chuvas. E você percebe que, para eles, sonhar não é apenas uma função biológica, mas uma forma de escutar o futuro. Um jardineiro relata ter sonhado com folhas dançando sob a lua cheia, o que, segundo os mais antigos, é sinal de uma boa colheita. Outro sonhou com raízes voando, um presságio confuso, talvez. Você pensa no seu próprio sonho da noite passada. Estava caindo em um campo sem fim, mas em vez de medo, sentia calma. Não compartilha, mas anota mentalmente. Antes de se recolher, você passa novamente pelos tubos de bambu cravados no chão. Sem resistir, se abaixa e escuta mais uma vez. O som é quase igual ao da manhã, mas agora você ouve diferente, porque agora não é apenas som, é mensagem. Um lembrete sutil de que há sabedoria no que parece inerte, e enquanto se deita, sujo de terra, cansado e em silêncio, uma certeza brota em você. O campo também sonha. Você acorda antes do nascer do sol, não porque alguém te chamou, mas porque o campo já te acorda por dentro. Há uma vibração no ar que não é vento nem som. É mais como uma expectativa. Hoje é o dia da transferência, não de carga, nem de tarefas, mas de saber. Um dos jardineiros, o mais velho entre eles, se aproxima com um gesto simples. Entrega a você uma semente, pequena, amarela, aparentemente comum. Mas o silêncio em volta do gesto indica que não há nada de trivial ali. Você segura a semente como quem segura um segredo. A tarefa de hoje é plantá-la, mas não de qualquer jeito. A semente precisa ser depositada em um solo que você mesmo deve escolher. E isso muda tudo. Você passa a manhã observando, avaliando, tateando o chão como quem procura um lugar para um tesouro. A escolha é difícil, porque não se trata de onde a planta vai crescer melhor, mas de onde ela vai crescer em paz, como dizem os jardineiros. Parece místico, mas é tão concreto quanto qualquer decisão crítica na vida. Afinal, quantas vezes você mesmo já sentiu que estava no lugar errado? Mesmo fazendo tudo certo, ao fim da busca você encontra um ponto entre duas pedras cobertas de musgo.
com sombra parcial e solo levemente úmido. Ali, com uma ferramenta de madeira simples, cava um pequeno buraco e deposita a semente. Depois, cobre com cuidado, sem apertar demais. Um dos jardineiros assiste de longe e acena com a cabeça. Ele não precisa dizer nada. Você sente que fez certo. Historiadores registram que, entre os astecas, certos rituais de plantio envolviam a escolha espiritual do local, com base em sonhos, sinais da natureza ou até no comportamento dos insetos. Um método que hoje seria classificado como intuição ecológica. Logo após o plantio, você é convidado para participar do jejum de palavras. Durante 3 horas ninguém fala. Não há gestos nem expressões exageradas. Cada um se dedica ao seu pequeno trecho do campo em absoluto silêncio. Você, que nos primeiros dias estranhava o mutismo dos jardineiros, agora percebe o poder disso. Sem fala, seus sentidos se aguçam. Você ouve mais, sente mais, entende mais. Até os pensamentos mudam de tom, diminuem o volume, ganham textura. Uma frase que você leu uma vez volta à mente. O silêncio não é ausência, é presença sem ruído. Nesse momento, surge uma curiosidade rara. Um dos jardineiros se afasta discretamente do grupo e caminha até uma pequena cabana de palha, onde guarda roupas diferentes. Ele emerge vestindo um traje cerimonial, feito de fibras vegetais e penas, que lembra vagamente um espantalho místico. Não é para um ritual público, nem para uma performance. É apenas parte de uma tradição que os mais antigos seguem: vestir-se para o milho, uma forma de respeito ao espírito da planta. Pode parecer teatral, mas há uma beleza silenciosa nesse gesto, e uma certa ironia também. O jardineiro, coberto de folhas, acena de leve como quem diz: sim, eu sei que pareço um cosplay da natureza, mas você também faria isso se soubesse o quanto ela te veste todos os dias. Na pausa do meio-dia, todos se sentam em círculo e recebem um prato simples, um mingau grosso de milho, com sementes tostadas por cima. É saboroso, quente e estranhamente reconfortante. Não é só alimento, é uma comunhão. Um dos jardineiros compartilha, com poucas palavras, uma memória de infância. A primeira vez em que seu avô lhe deu milho para plantar foi também o dia em que aprendeu a ficar em silêncio. Não se planta com pressa, ele disse. Você mastiga devagar, sentindo que aquela frase também te pertence agora. Mais tarde, você é levado até uma clareira onde há grandes pedras planas dispostas em semicírculo. São lisas, polidas, com marcas de uso. Ali acontece algo que você não esperava, uma espécie de aula de escuta. Mas em vez de sentar e ouvir explicações, você se deita sobre as pedras. Elas estão mornas do calor do dia, e você sente as vibrações que sobem do solo através do seu corpo. É como se a terra por alguns minutos respirasse dentro de você. Um jardineiro se aproxima e diz em voz baixa: o milho é apenas a superfície. O que ele traz está por baixo. Essa frase abre espaço para um debate curioso. Entre os pesquisadores, há discussões sobre se os astecas tinham, ou não, uma cosmologia baseada em camadas geológicas, como se o mundo fosse dividido, não só entre céu, terra e submundo, mas também por profundidades simbólicas. Algumas descobertas arqueológicas, como templos construídos em várias camadas sobrepostas, sugerem que essa lógica era mais comum do que se pensava. E você, deitado ali, sente como se estivesse mergulhando camada por camada dentro de si mesmo. Ao final do dia, você volta até o local onde plantou sua semente. Não há mudança visível ainda, é claro, mas há algo no ar, como uma expectativa suspensa. Você se abaixa, toca o solo e agradece. Pelo silêncio, pela escuta, pela transferência. E antes de se levantar, deixa ao lado do pequeno monte um pedaço de corda que usava no pulso. Um símbolo de que algo foi entregue ali.
talvez uma versão antiga de você mesmo. O dia começa com um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio dos rituais, nem aquele cultivado intencionalmente pelos jardineiros, mas um silêncio suspenso, como o que antecede uma tempestade, só que sem nuvens. É um silêncio de transição. Você percebe isso antes mesmo de sair do lugar onde dorme, como se o próprio campo estivesse prendendo a respiração. Ao sair, encontra os jardineiros reunidos em torno de um objeto inesperado. Uma pedra larga, coberta com marcas talhadas em zigue-zague, espirais e pequenas figuras humanas de mãos erguidas. É a Pedra de Espelhos. Esse objeto é uma espécie de ponto de encontro entre o mundo físico e o mundo simbólico. Segundo explicam, é usada para refletir não o rosto de quem olha, mas suas intenções. A tradição diz que ao se encarar na superfície da pedra molhada, você vê não sua aparência, mas o que traz dentro, seja lá o que isso signifique. Você, curioso, se aproxima. A água foi despejada recentemente e a superfície reflete seu rosto de forma distorcida, borrada pelas ondulações. Mas, por um breve instante, você vê algo estranho. Uma versão sua com o rosto coberto de terra, como se tivesse brotado do chão. Você recua, o coração batendo mais rápido. Um jardineiro percebe e apenas diz: "A pedra mostra o que está sendo cultivado." E você se pergunta o que exatamente está germinando dentro de você. Historiadores relatam que os astecas usavam espelhos de obsidiana não só para rituais, mas como instrumentos de autoavaliação espiritual. Uma prática que, apesar de simbólica, tinha efeitos profundos na vida comunitária. Era comum que líderes ou sacerdotes consultassem essas imagens do espírito antes de tomar decisões importantes. O que você viu pode ser só reflexo, ou pode ser algo mais. Durante o restante da manhã, os jardineiros trabalham em silêncio absoluto, cada um com uma tarefa específica. Você é designado para colher pequenas pedras ao redor das plantações. Não sabe ao certo o porquê, mas obedece. Logo, descobre que essas pedras serão usadas para construir um cordão de proteção, uma linha que separa o campo interno, já consagrado, do campo externo, ainda em observação. A ideia de proteger o campo do excesso de olhos parece exagerada, mas faz sentido ali. A presença humana, mesmo bem intencionada, altera tudo. E proteger o campo é, de certa forma, proteger a intimidade do processo. Ao meio-dia, há uma pausa para descanso, mas desta vez não há comida. Hoje é dia de jejum parcial. Não por penitência, mas para abrir espaço para o espírito do milho, como dizem. Você sente a fome, não de comida, mas de compreensão. O que exatamente está sendo cultivado aqui? Milho, sim, mas também outra coisa. Uma forma de estar. Uma forma de escutar. Uma forma de não atropelar o tempo. Você deita sob a sombra de uma árvore e sente o calor do solo através da roupa. O corpo dói de leve, mas é uma dor boa, uma dor que ensina. Mais tarde você é convidado para participar de um jogo, mas não é bem um jogo, é uma espécie de encenação ritual. Um dos jardineiros coloca uma máscara de madeira representando Tlaloc, o deus da chuva. Outro representa o milho. Você, para sua surpresa, é escolhido para ser o que não entende. A função do seu personagem é fazer perguntas, em silêncio, com gestos. E os outros dois respondem, também em silêncio, com danças e movimentos. A cena que se desenrola é ao mesmo tempo engraçada e profunda. Você, confuso, aponta para o céu, para a terra, para as sementes. O deus chacoalha folhas, o milho gira em círculos. E todos assistem, rindo discretamente, como se assistissem a um drama cômico da própria existência. No fim da encenação, você se curva como manda o rito, e os aplausos são substituídos por espigas. Cada jardineiro lhe entrega uma espiga diferente. Uma preta, uma vermelha, uma branca. Essas são as cores do equilíbrio, diz um deles.
A variedade de cores do milho entre os povos meso-americanos não era apenas uma curiosidade botânica, mas uma manifestação cosmológica. Cada cor representava um ponto cardeal, um elemento, um estado do espírito. A vermelha, fogo e sangue. A preta, a noite e os mistérios. A branca, a luz e a consciência. E a amarela, a sua, aquela que você plantou, representava o corpo e a nutrição. Enquanto segura as espigas, você sente uma espécie de responsabilidade inesperada, como se agora carregasse em mãos uma síntese do que aprendeu e o que ainda precisa aprender. E então alguém sopra uma concha, um som grave, profundo, que marca o encerramento do dia. Mas antes de dormir, há mais uma tarefa. Você deve voltar ao lugar onde plantou a sua semente e observar. Só isso. Não tocar, não falar, apenas observar. Chegando lá, você encontra o solo levemente remexido. Uma rachadura quase imperceptível. É o sinal de que algo está tentando emergir. Você se ajoelha, encosta o rosto na terra e fecha os olhos. E naquele silêncio espesso quase sagrado você sente. Não é visão, não é som. É uma certeza que nasce junto com a planta. A transformação já começou. E ela começa por dentro. Você desperta com a sensação de que passou a noite inteira conversando com o campo. E talvez tenha mesmo. Os sonhos vieram carregados de imagens confusas, espigas flutuando sobre um lago espelhado, mãos gigantes moldando túneis sob a terra, uma voz que sussurrava algo incompreensível, mas reconfortante. Ao abrir os olhos, o céu ainda está pintado de azul profundo com estrelas persistentes aqui e ali. Os jardineiros já estão de pé, mas hoje não há ferramentas nas mãos. Em vez disso, cada um carrega algo diferente. Um colar de sementes, uma concha esculpida, um pedaço de tecido manchado de pigmentos naturais. É o dia do despertar do milho. Este é o momento em que as primeiras brotações são oficialmente reconhecidas como vidas. Não são apenas plantas, são presenças. Você retorna ao local da sua semente com o coração batendo mais rápido. E lá está ela, uma haste minúscula, verde e ainda frágil, mas de pé. Ela mal rompe a superfície da terra, mas é suficiente para comover você de um jeito que não esperava. Não é sobre a planta em si, mas sobre o que ela representa. Uma promessa. Um ciclo que não foi interrompido. Uma continuação. Os jardineiros se reúnem em círculo ao redor das primeiras brotações. Um dos mais antigos inicia um canto baixo, sem palavras, apenas tons longos e contínuos. Aos poucos, todos se unem à melodia, criando uma vibração que parece fazer as folhas tremerem levemente. Você participa meio hesitante no início, mas depois sente que sua voz, ou melhor, sua frequência, encontra lugar no conjunto. E naquele coro suave, algo curioso acontece. Parece que o som não vem dos corpos, mas da terra. Um historiador, famoso uma vez, escreveu que os astecas cultivavam não só plantas, mas também relacionamentos espirituais com o crescimento. Você nunca entendeu exatamente o que isso significava. Agora entende. Em seguida, é hora de proteger as novas plantas. Cada brotação recebe uma pequena cobertura feita de folhas secas entrelaçadas, como se fossem minúsculas tendas naturais. O objetivo é protegê-las do sol intenso, dos ventos secos e, segundo dizem, dos olhos pesados. Você aprende a montar a estrutura com precisão, usando um padrão específico de dobras e encaixes. Parece simples, mas exige atenção. E você descobre que há um motivo extra para o cuidado. Acredita-se que nos primeiros dias após o nascimento da planta, ela ainda guarda memórias da terra anterior, aquela onde viveu antes de virar semente. Sim, você ouviu direito. Os jardineiros acreditam em reencarnação vegetal. Segundo essa visão, cada semente é uma vida que já foi planta, já morreu, foi recolhida e renasceu. Por isso, os primeiros dias são delicados. É quando a planta decide se quer ficar. Um dos jardineiros mais jovens cochicha para você. Se ela sentir que não será bem recebida, ela volta. Você não sabe se acredita, mas olha para sua planta com novos olhos.
Historiadores ainda discutem se essas crenças indicam uma teologia formal ou se eram apenas metáforas poéticas, com função social, como acontece em muitas culturas orais. A resposta, claro, continua germinando. Durante a tarde acontece o que chamam de banho de poeira. Parece estranho, mas tem lógica. Os jardineiros espalham uma camada fina de poeira seca sobre as folhas jovens. Isso serve para protegê-las de insetos e para acostumar a planta com a aspereza do mundo, como explica um dos mais velhos. Você participa do processo, soprando com cuidado uma mistura de terra seca, pó de casca e cinzas vegetais. É como pintar o mundo com paciência. E no meio do ritual, uma imagem inesperada surge na sua cabeça. Crianças sendo ensinadas a andar de bicicleta com rodinhas. A poeira é a rodinha da planta. E você ri sozinho. Mais adiante, você observa um jardineiro espalhando pequenos pedaços de obsidiana polida ao redor de uma fileira recém-nascida. Ele explica que a pedra corta o olhar da inveja. É uma tradição antiga, herdada dos antepassados, que acreditavam que certos materiais podiam bloquear energias negativas. A obsidiana, por ser escura e reflexiva, tem um papel ambíguo. Protege e revela. Ela assusta o que deve ser mantido longe e reflete o que você precisa enxergar. Curiosamente, em escavações reais feitas em antigas cidades astecas, já foram encontrados pequenos fragmentos de obsidiana enterrados ao lado de restos de plantas e sementes. Coincidência? Talvez. Mas você já não acredita muito em coincidências. Por aqui. No final do dia, os jardineiros fazem um registro coletivo das brotações, mas ao contrário do que você esperava, não usam medidas exatas, nem marcam alturas com régua. O registro é feito em histórias. Cada jardineiro conta, em poucas frases, o que sentiu ao ver sua planta pela primeira vez, ou o que ela parece querer dizer. Um diz que sua planta parecia tímida, outro que a folha apontava para o norte como se buscasse um caminho. Você, ao ser convidado, hesita, mas depois diz: ela parece que já estava me esperando. Os outros sorriem em silêncio. Ninguém diz que você exagerou. Antes de dormir, você retorna mais uma vez ao campo. A noite está clara, e as estrelas estão visíveis como se tivessem sido cuidadosamente posicionadas ali para você. Você se senta perto da sua planta, agora protegida por uma pequena tenda de folhas e uma camada de poeira fina. Ela não fala, não se move, mas também não está em silêncio. Você sente que há uma conversa acontecendo ali. Uma conversa antiga, contínua, da qual agora você faz parte. E enquanto o vento sopra leve e o campo respira ao seu redor, você pensa que talvez a vida toda seja isso, um brotar que nunca termina. Hoje o campo amanhece diferente. Há uma neblina leve, como se o próprio chão estivesse respirando para fora o que guardou durante a noite. Você caminha em silêncio, os pés úmidos do orvalho e o ar carregado daquele tipo de frescor que parece conter promessas. Os jardineiros estão espalhados, cada um cuidando de uma planta, mas ninguém diz nada. É o dia em que as mudas são reconhecidas como indivíduos, e por isso não se fala alto. Você sente o peso simbólico disso, como se estivesse entrando num templo, e talvez esteja. Afinal, o campo agora é mais do que solo, é uma comunidade. A tradição asteca trazia a crença de que cada broto carregava não só uma energia vital, mas também um espírito guardião. Esse espírito, dizem, não é fixo. Ele muda conforme o trato que a planta recebe, conforme o ambiente e até conforme o humor de quem cuida. Você se lembra disso quando se aproxima da sua muda e percebe algo curioso. A folha cresceu inclinada para o lado onde você costuma sentar à tarde. Coincidência? Talvez, mas há um vínculo ali. Um jardineiro se aproxima e entrega a você um pequeno fio trançado de algodão cru e pelos de coelho. Para nomear sua planta, diz ele. Você amarra o fio na base do caule, repete mentalmente um nome e pronto. Ela tem identidade. E você, de repente, também tem uma nova responsabilidade. Em outros tempos,
Esse momento seria marcado por uma cerimônia maior. Registros mostram que algumas aldeias astecas promoviam pequenas festas comunitárias para celebrar os primeiros 21 dias de crescimento do milho. Era quando ele deixava de ser esperança e passava a ser realidade, ainda frágil, mas presente. Você imagina como seria uma festa ali naquele campo quieto, talvez com cantos, danças e comida abundante. Mas hoje, a celebração é interna, silenciosa, contida nos gestos. Você assiste a um jardineiro mais velho colocar uma pedra aquecida junto à raiz de sua planta, murmurando algo como, para que ela se lembre do calor da terra-mãe. Outros usam penas, pigmentos ou cinzas. Os métodos variam, mas a intenção é a mesma: reconhecer a planta como alguém. A manhã passa devagar, mas carregada de simbolismo. Cada jardineiro segue com sua planta, como se estivessem em um diálogo contínuo. Você passa a notar pequenos detalhes que antes ignorava. A forma como o solo racha ao redor da raiz, a dança quase imperceptível das folhas ao toque do vento, a maneira como algumas mudas parecem olhar umas para as outras. Um jardineiro te mostra algo que parece impossível. Uma planta que cresceu em espiral, dando uma volta completa antes de se erguer. Ela sonhou torto, diz ele rindo. E você ri também, pensando que talvez toda forma de crescimento seja um pouco torta. Durante a tarde, um evento inusitado interrompe a rotina. Um grupo de formigas invade parte do campo, carregando restos de folhas e pequenas sementes. É uma cena comum, mas aqui, nada é apenas o que parece. Os jardineiros se reúnem e observam com atenção. É sinal de ajuste, diz um deles. Segundo a crença, quando as formigas se movem em massa, é porque algo no solo precisa mudar. Pode ser umidade, pode ser temperatura, pode ser você. E então, sem alarde, os jardineiros começam a mudar levemente o layout do campo. Algumas mudas são deslocadas com extremo cuidado. Outras recebem pequenas barreiras de casca de árvore. Você ajuda, meio sem entender, mas sente que é parte de um grande quebra-cabeça invisível. Historiadores ainda discutem se essas decisões tinham base empírica ou espiritual, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Afinal, aqui, a linha entre ciência e crença é fina como um fio de milho. No fim do dia, acontece um gesto de pura poesia. Cada jardineiro sopra palavras suaves para sua planta. É um sussurro que mistura afeto, gratidão e um desejo íntimo. Não há testemunhas. Ninguém comenta o que disse. Você se aproxima da sua muda, se agacha devagar e também sussurra. Não é uma oração. É mais como um lembrete de que você está ali, que está tentando, que reconhece o esforço dela. E pela primeira vez você entende que cuidar não é só fazer crescer. É escutar, ceder espaço, respeitar a lentidão. É não querer apressar o milagre. Antes de dormir, os jardineiros se reúnem em volta de um fogo baixo. Uma pedra é passada de mão em mão, quente e lisa, como se cada um deixasse nela um pouco de si. Quando chega a sua vez, você a segura por alguns segundos, sente o calor acumulado, fecha os olhos e nada acontece. Mas esse nada é confortável, é pleno. Você devolve a pedra e ela segue seu caminho. Um jardineiro diz algo quase inaudível. A planta cresce enquanto você dorme, e você cresce enquanto escuta. Você não pergunta o que isso quer dizer, só aceita, como se fosse uma das verdades que não precisam de explicação, só de silêncio. Naquela noite, deitado sob um teto de folhas e estrelas, você sente uma presença diferente. Não é uma pessoa nem um espírito, é o campo. Ele respira com você, escuta com você, existe com você. E nesse momento você percebe que não está mais visitando aquele mundo. Você faz parte dele. E talvez sempre tenha feito. O dia começa, sem pressa. O céu tem uma cor desbotada de amanhecer tranquilo. E o som do vento entre as folhas é mais suave do que nos outros dias. Talvez seja sua percepção que mudou. Você acorda com a sensação de que o tempo desacelerou. E talvez tenha mesmo. Os jardineiros caminham pelo campo como se estivessem deslizando, e suas sombras se alongam na terra úmida. Você se junta a eles quase sem pensar. Hoje, ninguém carrega ferramentas.
Hoje é o dia do retorno. Você descobre que esse retorno não é sobre voltar para casa, e sim sobre devolver. É quando os jardineiros oferecem algo ao solo como retribuição. Alguns trazem punhados de grãos triturados, outros pequenas oferendas feitas à mão. Conchas, fragmentos de cerâmica, até cabelos trançados com fios de milho seco. Um dos mais antigos carrega uma caveira de barro com olhos pintados de azul. Ele a enterra suavemente perto de uma muda e murmura: que o que foi volte a ser. É estranho, é belo e é profundamente respeitoso. Você se pergunta o que pode devolver. Passa pelas mudas, agora jovens plantas, mais firmes e verdejantes. As folhas já não se dobram ao menor toque, e os caules cresceram em direção ao céu, como se soubessem para onde ir. E então você entende. Sua presença aqui também é uma oferenda. Seu tempo, seu silêncio, sua escuta, tudo isso foi absorvido pela terra. Você escolhe uma pequena pedra lisa, aquece-a nas mãos e a enterra ao lado da sua planta. E quando faz isso, algo dentro de você também se aquieta. É como se a pedra levasse não só calor, mas também lembrança. Ao meio-dia, os jardineiros param. Sentam-se em círculo e compartilham histórias. Algumas são antigas, passadas de geração em geração, como a do homem que conversava com espigas ou da planta que floresceu no inverno. Outras são novas, criadas ali mesmo, como a que você conta, de como aprendeu a ouvir sem entender tudo, de como uma folha inclinada ensinou mais que 1000 palavras. E enquanto as histórias vão se entrelaçando, uma sensação estranha te invade. Você não quer ir embora, mas ir embora, você aprende, não é o mesmo que partir. Os jardineiros dizem que ninguém que planta algo verdadeiramente vai embora. Você deixa partes de si, no solo, na memória dos que ouviram sua história, na planta que agora tem nome. É curioso como algo tão simples quanto plantar milho pode virar um ritual de existência. Mas olhando para aquele campo, você percebe que o simples nunca foi tão complexo. Historiadores ainda discutem se os rituais agrícolas dos astecas tinham um papel mais religioso ou social. Mas você agora sabe que eles tinham um papel profundamente humano. Ao final da tarde, os preparativos para a última vigília começam. Os jardineiros colocam pequenas tochas ao redor do campo e espalham folhas secas para que, ao serem pisadas, emitam sons delicados. É uma despedida, mas sem tristeza. Eles acreditam que a planta continuará lembrando de quem a ajudou a nascer, mesmo quando estiver alta e forte, mesmo quando ninguém mais souber seu nome. Uma ideia estranhamente reconfortante, como se a terra tivesse memória própria. Você caminha uma última vez entre as fileiras. Suas mãos tocam levemente cada caule, como uma despedida silenciosa. Sua planta está diferente agora. As folhas se abriram mais, os tons de verde estão mais profundos. Você sente orgulho. Não daquele tipo que grita vitória, mas daquele que sussurra: você fez parte. Um jardineiro se aproxima, coloca a mão no seu ombro e diz apenas: ela ficou. E você sabe exatamente o que isso significa. Na noite final, não há discursos. Apenas uma longa pausa. Todos se deitam ao redor do campo, olhando o céu. Silêncio é absoluto. Não o silêncio desconfortável do desconhecido, mas o silêncio cerimonial dos que entenderam o suficiente. Um silêncio que não precisa preencher espaço, porque ele já é inteiro por si só. E enquanto o campo respira pela última vez com você ali, você deixa que esse silêncio entre em você também. Agora, o campo repousa. O vento sopra devagar, como se estivesse arrastando os últimos pensamentos do dia. As folhas já não tremem tanto. Elas descansam. E você também. Tudo o que havia para ser dito já foi dito com gestos, com sementes, com olhares trocados no escuro. A terra, que antes parecia apenas um chão sob os seus pés, agora parece um corpo inteiro, pulsante, sábio, generoso. E nele você deixou partes de si, partes silenciosas, mas que continuam crescendo. Você não leva um milho com você. Não leva um objeto,
Um certificado, uma marca física. Mas leva um tempo diferente no peito. Um ritmo mais lento. Um jeito novo de escutar. E isso, basta. Talvez nos próximos dias você sinta a falta da poeira nos dedos, do cheiro de folha nova, do som abafado dos passos sobre a terra fofa. Talvez você queira voltar. Mas saiba, a terra nunca foi um lugar. Foi sempre um vínculo. Agora respire fundo. Deixe o corpo pesar contra o colchão. Imagine que você está deitado outra vez naquele campo, com estrelas acima e raízes abaixo. Sinta o silêncio não como ausência, mas como um abraço. Um lugar onde nada precisa acontecer. Tudo já está sendo. E enquanto você mergulha no sono, visualize sua planta. Aquela que você nomeou, que ouviu seu sussurro, que ficou. Veja-a, crescendo devagar, forte, sem pressa, dia após dia. E com ela uma parte de você também cresce. Silenciosa, cerimonial, serena.